A batalha da economia. Solteiros versus casados. Quem leva a melhor? Olá pessoal! Hoje vamos descobrir quem consegue economizar mais dinheiro. Uma pessoa solteira ou casada. Vamos analisar diferentes aspectos financeiros para chegar a uma conclusão. Preparem a calculadora, peguem o caderninho de anotações, porque hoje vou mergulhar fundo nessa questão. A ideia aqui não é dizer o que é melhor ou pior, até porque cada estado civil tem suas delícias e seus desafios. E isso vai muito além da grana. Vamos desmistificar algumas crenças, apresentar dados e, claro, dar aquela pitada de realidade que vocês tanto gostam. Neste vídeo, vamos dissecar os principais gastos que impactam o orçamento: moradia, alimentação, lazer, saúde e transporte. Vamos nessa! Vamos começar analisando os custos de moradia. Solteiros geralmente têm despesas menores como aluguel ou hipoteca, mas casais podem dividir esses custos. Um solteiro pode optar por um apartamento menor, um estúdio, talvez até dividir com amigos para baratear. Menos espaço, teoricamente, menos conta de luz, menos IPTU, menos condomínio. Mas, será que é sempre assim? E a pressão de arcar com tudo sozinho? Por outro lado, um casal, mesmo que precise de um espaço um pouco maior, tem a vantagem de rachar as despesas. Aquele aluguel que seria um soco no estômago para uma pessoa só, quando dividido por dois, fica bem mais palatável. O mesmo vale para o financiamento imobiliário. Juntar duas rendas para dar entrada ou para pagar as parcelas pode facilitar, e muito, a conquista da casa própria. Além disso, contas como internet, TV a cabo e até mesmo o condomínio são fixas e dividi-las é um alívio imediato. Mas aí entra o fator padrão de vida. Um solteiro pode se contentar com algo mais simples, mais básico, sem grandes luxos. Já um casal pode ter aspirações diferentes, querer um lugar mais confortável, mais bem localizado, o que naturalmente encarece o custo, mesmo dividido. Outro ponto crucial são as despesas com manutenção e reparos. Um cano que estoura, uma pintura que precisa ser refeita, um eletrodoméstico que quebra. Para o solteiro, essa é uma despesa que sai inteiramente do seu bolso e pode desequilibrar o orçamento do mês. Para o casal, o impacto é diluído. Vamos comparar os gastos com alimentação. Solteiros gastam menos, mas casais economizam comprando em maior quantidade. Solteiros recorrem mais a comidas prontas e delivery. Casais aproveitam promoções de atacado. Planejamento de refeições em dupla evita desperdícios. Rotinas corridas podem aumentar pedidos de delivery. Solteiros disciplinados podem economizar bastante. Vamos falar sobre despesas de lazer e entretenimento. Solteiros podem gastar mais em saídas, enquanto casais podem optar por atividades mais econômicas em casa. Um solteiro geralmente tem mais liberdade para gastar consigo mesmo em shows, festas, viagens solo ou com amigos. Por outro lado, casais muitas vezes buscam atividades que possam ser desfrutadas em conjunto. Isso pode significar desde uma ida ao cinema até programas mais caseiros, como assistir a um filme com pipoca. Viagens são um grande componente do lazer. Um solteiro pode aproveitar promoções de última hora, viajar para hostels, ser mais flexível com datas e destinos. Já o casal, ao viajar, geralmente busca um pouco mais de conforto, um hotel bacana, restaurantes charmosos. No entanto, pacotes de viagem para casais podem ter descontos, e dividir o custo de um quarto de hotel é mais barato do que pagar um quarto individual. E os hobbies? Um solteiro pode investir pesado em um hobby individual. Quando se está em um relacionamento, os gastos com hobbies individuais podem precisar ser equilibrados com os desejos e necessidades do parceiro. Outro aspecto é a pressão social. Solteiros podem sentir mais pressão para estar sempre na pista, participando de eventos sociais.
Casais, especialmente os mais estabelecidos, podem ter uma vida social mais tranquila, focada em programas com outros casais ou em família. E quanto aos custos com saúde e bem-estar, casais podem ter planos de saúde mais baratos por pessoa através de planos familiares ou empresariais que incluem dependentes, mas solteiros podem gastar menos em cuidados pessoais se forem mais minimalistas. Um solteiro geralmente contrata um plano de saúde individual, que costuma ser mais caro proporcionalmente do que os planos coletivos ou familiares. Já os casais muitas vezes conseguem acesso a planos de saúde melhores e com um custo por pessoa mais vantajoso. Além disso, em caso de necessidade de tratamentos ou acompanhamentos, ter o apoio do parceiro, inclusive financeiro, pode ser crucial. No entanto, quando falamos de bem-estar, a coisa pode mudar de figura. Cuidados pessoais como academia, salão de beleza, massagens, terapias alternativas, tudo isso entra na conta. Um solteiro pode ter um controle mais direto sobre esses gastos, optando por serviços mais básicos, ou até mesmo dispensando alguns deles. Para o casal, esses gastos com bem-estar são duplicados se ambos tiverem hábitos semelhantes. Outro ponto são os gastos com medicamentos e farmácia. Em teoria, duas pessoas tendem a precisar de mais medicamentos do que uma, especialmente se tiverem condições crônicas. Para o solteiro, arcar sozinho com despesas médicas inesperadas e de alto custo, caso não tenha um bom plano, pode ser devastador para as finanças. Pensemos também na saúde mental. Terapia é um investimento importante para muitos. Finalmente, vamos considerar os gastos com transporte. Solteiros podem economizar usando transporte público ou bicicleta, enquanto casais podem dividir os custos de um carro, mas também podem precisar de dois. Um solteiro, especialmente se mora perto do trabalho ou em uma cidade com bom transporte público, pode viver muito bem sem carro. Ônibus, metrô, bicicleta ou mesmo aplicativos de transporte para usos esporádicos podem representar uma economia gigantesca. Já os casais enfrentam um dilema diferente. Se ambos trabalham e precisam se deslocar para locais diferentes, ou têm rotinas que exigem flexibilidade, um carro só pode não ser suficiente. Aí surge a necessidade de um segundo carro, e todos aqueles custos que mencionei são duplicados. Por outro lado, se o casal consegue se virar com apenas um carro, aí sim a economia pode ser significativa. Dividir o custo do combustível nas caronas para o trabalho, rachar o seguro e a manutenção, tudo isso alivia o peso no bolso de cada um. E os aplicativos de transporte? Para o solteiro, pode ser uma alternativa viável ao carro próprio. Para o casal, usar aplicativos para dois pode sair mais caro do que ter um carro próprio. Não podemos esquecer da bicicleta como meio de transporte. E aí, o que vocês acham? Quem consegue economizar mais? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Depois de analisar moradia, alimentação, lazer, saúde e transporte, fica claro que não existe uma resposta única e definitiva para essa pergunta. A capacidade de economizar dinheiro está muito mais ligada aos hábitos individuais, ao planejamento financeiro e às prioridades de cada pessoa ou casal, do que simplesmente ao estado civil. Vimos que em algumas áreas, como a divisão de custos de moradia e planos de saúde familiares, os casais podem ter uma vantagem. Por outro lado, solteiros podem ter mais flexibilidade para controlar gastos com lazer, alimentação, se forem disciplinados, e transporte. O segredo está em conhecer as próprias finanças, estabelecer metas claras, conversar abertamente sobre dinheiro, no caso dos casais, e tomar decisões conscientes sobre onde e como gastar. Não é o status do Facebook que define seu saldo bancário, mas sim suas escolhas diárias. Até a próxima, pessoal!